Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre a nossa criança ferida e ao final do vídeo eu vou trazer duas possibilidades de como nós podemos cuidar dessa criança ferida para que nós possamos ter uma vida mais leve, mais tranquila e com mais paz interior. Quando nós somos crianças, nós temos a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, nós falamos sem filtro, né? E ao longo, né, da nossa jornada, os nossos cuidadores, né, os nossos pais, pessoas significativas, elas vão trazendo para nós, né, nos ensinando a ter determinado comportamento de uma forma mais adequada para cada situação. Então, dependendo da forma com que nós, enquanto crianças, acolhemos esse limite e a forma, né, com que esses cuidadores, as pessoas significativas trouxeram para nós, que pode ser de uma forma mais traumática ou menos traumática, né, essa construção, essa experiência. Então, a partir desses limites, né, que aí vão estar trazendo nossos cuidadores, nós possamos entender que aquele determinado comportamento que a gente tem, a forma como a gente vai lidando, ela não é tão adequada assim. E para ser aceito e amado, eu começo a me adequar àquilo que é esperado pelos meus cuidadores, pelas pessoas significativas, para que eu me sinta amada, aceita e pertencente. Só que essas atitudes que a gente vai fazendo, a gente muitas vezes não tem essa consciência, né? Eu estou fazendo isso para isso. Mas a gente vai aprendendo que essa relação, né, que o outro nos traz, né, da forma como a gente deve se comportar, a gente vai aprendendo tem que. E esse tem que é para que nós possamos, de uma certa forma, ter esse aceitação desse outro. E todos nós seres humanos, a gente tem essa sede de pertencimento, de aceitação, de amor. Só que isso vai trazendo um grande sofrimento, porque eu acabo não expressando o meu jeito de ser. E aí, muitas vezes, nossa fase adulta, a gente vai tendo muitas dificuldades para nos posicionar, para a gente poder ter essa capacidade de expressão. Muitas vezes a gente tem o medo de tomar as nossas decisões, né? O que é que o outro vai pensar, né? O que é que vão dizer sobre essa minha decisão? E tudo isso é fruto dessa nossa criança ferida, que foi assustada, que não foi amada, que não foi cuidada, e isso é a sensação. Então, quando eu trago isso, não quer dizer que os nossos pais, que os nossos cuidadores, eles fizeram isso de uma forma ruim. Eles fizeram de acordo com os recursos internos que eles tinham. E é a nossa percepção. Cada um de nós vamos construindo a nossa percepção sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que a gente observa, né? Então, tudo isso é o que colabora para a forma como a gente enxerga a vida, tá bom? Isso é algo que é importante também a gente ir fazendo essa separação, né? Porque não é exatamente o outro, mas como eu acolhi, como eu absorvi toda essa experiência, né? Essa minha percepção que foi construída ao longo da minha vida. E aí eu vou trazer essas duas possibilidades, que a primeira de todas é a psicoterapia. A psicoterapia é um trabalho, né, com um psicólogo, onde ele vai acolher todas as suas questões emocionais, né, sem julgamento e de uma forma em que você também possa ampliar a sua consciência sobre aquilo que você está vivenciando. Muitas vezes eu lembro que, sim, eu lembro que uma vez a gente no processo da supervisão, uma grande amiga e também uma grande psicóloga, Késia, ela trouxe para a cliente dela, né, o que seria a psicoterapia. Eu achei muito interessante e quero trazer para vocês. Quando nós estamos ali, né, com a nossa casa
desarrumada e a gente vai ali arrumar, a gente vai encontrando coisas que a gente nem se dava conta. A gente vai encontrando coisas que, puxa, que coisa boa, isso aqui eu vivenciei tal coisa. De um ao outro lado, a gente vai encontrar coisas que não nos fizeram muito bem. E que tudo isso fazem parte da nossa história. E quando eu vou arrumando a minha casa, a gente vai encontrando coisas, né? Vai ampliando a nossa visão, porque a gente começa a enxergar coisas que a gente nem fazia, nem dava conta daquilo ali. Nem se dava conta que aquilo ali estava ali ao lado da gente. E esse é o processo da psicoterapia. É esse reconhecer, é se olhar novamente, né, de uma forma agora ressignificando a sua história. E quando eu faço esse passo, eu estou fazendo o autoconhecimento, né, conhecendo melhor a minha história, entendendo o meu posicionamento diante da vida. Então, o processo da psicoterapia é algo que para mim também é fundamental para que nós possamos entrar em contato e trabalhar, né, a nossa criança ferida. Uma outra coisa também que nós podemos, uma outra técnica, né, que eu também sou terapeuta integrativa, então eu venho trabalhando muito no consultório a dispersão emocional magnética, a DEMAG. Ela não é uma ferramenta da psicologia, mas ela é uma prática integrativa que pode vir como coadjuvante, né, para poder identificar as emoções que estão ali aprisionadas em nós. Sabe aquela sensação que muitas vezes fica? Eu tô com aquela sensação de um abandono, de uma rejeição, mas eu não consigo identificar o que é que isso está acontecendo. Né? Eu sinto que aquela situação que me traz uma sensação de um sufocamento, né? E isso me traz vários tipos de lembranças, mas eu não consigo entender o que é que está ali acontecendo. Então, muitas questões que a gente vivencia, elas são todo o nosso pensamento, né? Todo o sentimento, ele é energia. E toda essa energia, ela fica registrada em nós. Esses registros que muitas vezes, quando a gente não consegue assimilar, quando a gente não consegue processar muito bem, elas ficam ali registrados em nós. E aí essa técnica, de uma forma muito precisa, de uma forma muito rápida, a gente identifica essas emoções, consegue tratar, a gente consegue até identificar qual foi a idade que aquela situação ali aconteceu, e a gente começa a transmutar. O que é esse transmutar? É mudar essa energia. E aí a gente ativa emoções, né, que são mais positivas. É como se a gente estivesse se descortinando, sabe? A gente estava no processo que a gente estava dormindo daquelas emoções que a gente estava ali vivenciando. E quando a gente vai identificando, a gente vai tratando, a gente começa a ampliar e a ver a vida de uma outra forma. Porque aquela carga energética, ela não faz mais parte. E é um tratamento assim que eu venho assim tendo no consultório e também tem me dado assim muito significado, não só no tratamento com os meus clientes, mas no meu próprio processo interno. E isso tem ajudado e potencializado cada vez mais para que cada um de nós possamos ter uma melhor qualidade de vida, a gente construir, ter um bem-estar emocional. Que nada melhor do que a gente viver a nossa vida olhando de uma forma mais amena mesmo, sabe? Sabe, a gente tá sempre num processo muito acelerado. E quando a gente começa a enxergar a vida de uma forma mais leve, entendendo que todas as nossas experiências, ela vem como um aprendizado, isso transforma e já muda a nossa forma de vivenciar a nossa vida. Então, era isso que eu gostaria de dividir com vocês. Espero que tenha feito muito sentido. Se fez sentido para você, que você possa compartilhar para que outras pessoas possam entender um pouquinho mais sobre essa questão da criança ferida e ter essas duas possibilidades de tratamento, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.